As respostas aos medicamentos variam entre as pessoas. Há uma variação interindividual que, para alguns medicamentos, é muito importante. Muitos fatores contribuem para isso. Fatores clínicos, fatores biológicos, alimentação, hábitos de vida e fatores genéticos. A farmacogenética se concentra no estudo desses fatores genéticos, modificando a resposta aos medicamentos. Por exemplo, há um medicamento que é muito importante no tratamento dos indivíduos infectados pelo HIV, que se chama Abacavir. Esse medicamento produz em alguns indivíduos, um número razoável de indivíduos, uma reação alérgica, uma reação de hipersensibilidade. Essa reação só ocorre praticamente em indivíduos que têm uma característica genética. Então, os indivíduos que não têm essa característica genética, essa variação genética, não têm esse efeito colateral. Então, se você pode, antes de iniciar o tratamento, testar o seu indivíduo para ver se ele tem ou não tem essa variante genética, você pode prevenir um efeito colateral que pode ser grande. Então, esse é um exemplo típico da utilização da farmacogenômica na prática clínica. O objetivo principal do estudo do meu grupo é de que maneira a estrutura da população brasileira modifica a farmacogenética, ou seja, a nossa miscigenação, as nossas características de ancestralidade, como é que isso repercute na implementação da farmacogenética. Há uns anos atrás, o FDA, que é a Agência Regulatória Americana para Medicamentos, registrou um medicamento para uso exclusivamente nos afro-americanos. Isso gerou uma enorme polêmica, porque significa que você criou uma farmacogenética racial. O que nós procuramos mostrar é que, na população brasileira, isso seria absolutamente impensável devido à nossa miscigenação e devido a esse contínuo de variação de ancestralidade genética. Os custos cada vez são menores. Dentro de muito pouco tempo, os custos serão irrisórios de você genotipar pacientes para alguns polimorfismos, para algumas variações genéticas de interesse clínico. Eu, pessoalmente, acredito que a farmacogenética vai ter mais sucesso na prevenção de efeitos adversos, de efeitos indesejáveis. E a razão de eu achar que nós vamos ter mais sucesso na prevenção de efeitos tóxicos do que na identificação da melhor dose para cada indivíduo é porque a variação de dose depende de inúmeros fatores, genéticos e não genéticos. Ao passo que alguns efeitos colaterais estão especificamente associados a uma ou duas alterações genéticas. Então, aí você vai ter uma influência mais direta da farmacogenética, porque você tem menos variáveis não genéticas atuando. Então, eu acho que essa é a área que, a curto prazo, vai ser a mais importante.